Olá pessoal, eu sou Gerson Borini, engenheiro mecânico, e hoje eu quero explicar para vocês como que funciona um sistema de arrefecimento de um veículo. Vamos lá! Em um veículo com motor a combustão interna, a principal fonte de calor é o próprio motor, ou seja, a combustão do motor aqui, ela acaba gerando calor e esse calor tem que ser dissipado de alguma maneira. E como que isso é feito? Naqueles motores antigos do Volkswagen, do Fusca, ele não tinha radiador, não tinha nada, ele tinha o quê? Uma série de aletas que ele acabava fazendo com que, pelo próprio ar, a circulação do ar acabava tirando esse calor e mantendo o motor na temperatura adequada. Com a evolução dos motores, com a necessidade de maior potência, os motores começaram a emitir cada vez mais calor. Então esse calor tem que ser retirado para manter as peças dentro de um nível de dilatação, dentro de um nível de lubrificação adequado. E para isso foi criado o sistema de arrefecimento. E vamos lá, por onde que começa o arrefecimento? Logicamente é pelo ar que entra aqui pela grade do motor. Esse ar ele passa por aqui e nós temos um radiador colocado nessa posição aqui, e dentro desse radiador passa o quê? Justamente o líquido de arrefecimento. E esse líquido de arrefecimento, gente, não é água, é um produto que é água desmineralizada, tem uma série de aditivos. Cada fabricante de veículo tem a sua especificação, então é muito importante seguir sempre a especificação do fabricante do veículo. Bom, essa água ela circula por dentro do motor, tem várias cavidades aqui no motor onde essa água circula, vai para o radiador e o excesso de água ou um reservatório, né, aquilo que, como se fosse a caixa d'água da nossa casa, está aqui nesse pequeno reservatório. E todo esse sistema ele está pressurizado. No caso desse veículo aqui da Fiat, a gente vê esta tampa, ela tem uma válvula e ela mantém em 21 PSI, ou seja, 21 libras por polegada quadrada. É mais ou menos como se fosse a pressão de um pneu. E a água fica aqui dentro, todo o sistema é pressurizado. Com isso, vocês lembram lá no grupo escolar, quando a gente aprendeu a temperatura em que fervia a água? Pois é. No caso aqui, o líquido de arrefecimento, que não é apenas água, mas também água, ele está pressurizado e com isso, aquela água que lá no grupo escolar fervia a 100 graus Celsius a nível do mar, aqui ela vai entrar em ebulição numa temperatura muito mais alta, às vezes 120, 130 graus Celsius, porque o sistema está todo pressurizado. Então muitas vezes o pessoal fala assim, o motor chegou a 100 graus e ferveu. Não, se ele tiver 100 graus, ele está mais ou menos na temperatura de funcionamento. Hoje em dia os motores brasileiros, flex principalmente, trabalham entre 95 e 98 graus Celsius. Bom, então o que é importante a gente ter em conta? Esse líquido de arrefecimento que vai aqui, ele tem que também sofrer uma manutenção. É recomendado que a cada 2 anos, 50, 60 mil quilômetros, seja feita uma limpeza do sistema. Você drena todo o sistema e drena, obviamente, faz uma limpeza e coloca um novo aditivo aqui, um novo composto. Outra coisa muito importante, às vezes você chega lá no posto de gasolina, o cara olha aqui, doutor, esse nível aqui está baixo, né? Mas o teu motor nesse momento está quente. Se você for abrir essa tampa aqui com o motor quente, aí sim a água vai entrar em ebulição. Por quê? A hora que você abrir aqui, aquela pressurização que existia não vai existir mais, vai ficar na pressão atmosférica e dependendo aonde você estiver, ela vai ferver com 98, 99, né, abaixo de 100 graus normalmente. E o cara olha aqui e vai, mas o nível está baixo, vamos completar. Então, 2 erros. Primeiro, querer completar com o veículo quente. Esqueça isso. Segundo, completar com água. Também só faça isso se você estiver numa situação muito emergencial.
está subindo uma serra, deu algum problema, essa válvula aqui quebrou por algum problema, ok, preciso chegar até um posto, fazer uma recuperação, beleza, completa com água e vai até o primeiro ponto de serviço. E a outra coisa que não é recomendado é fazer a reposição com uma marca de aditivo diferente. O ideal é você usar sempre o mesmo aditivo, porque eles têm composições químicas similares e não vão gerar problema, alguma reação química que pode prejudicar o arrefecimento do motor. E dentro dessa importância de utilizar um líquido de arrefecimento correto, se você utilizar uma proporção de água maior, vai acontecer corrosões. Vai poder ter corrosão no motor, corrosão no radiador. E olha só que muita gente esquece, essa mesma água, ou esse mesmo líquido de arrefecimento que está aqui, ele está passando num radiador ali dentro do veículo, que é justamente o radiador que faz o aquecimento da sua cabine. Quando você regula o teu ar-condicionado para deixar ele mais quentinho, mais legal, é esse líquido de arrefecimento que está circulando lá dentro e está ajudando a levantar a temperatura no ar-condicionado quando é necessário. Portanto, a mesma corrosão que vai furar o teu radiador aqui, vai furar lá dentro e vai danificar o interior do seu veículo também. E você vai ver por aí também, carros mais modernos, que essa grade, ela tem como se fosse uma persiana aqui dentro. Por quê? Quando você está em velocidade normal na estrada, 120 por hora, 110 por hora, a geração de calor do motor é menor. Então o que você pode fazer? Fecha essa persiana, melhora o fluxo de ar aqui, melhora a aerodinâmica do veículo, você ganha em consumo porque você não está precisando que esse ar passe por aqui. À medida que o sistema vai regulando a temperatura e precisa fluxo de ar, essa persiana abre, passa o fluxo de ar e ele vai se autorregulando. E essa autorregulação depende de quanto você está exigindo de carga do motor, quanto você está acelerando ali no pedal do acelerador mesmo, se você está subindo uma serra, está descendo uma serra, se a temperatura ambiente está 10 graus, 20, 30, 40 graus, tudo isso daí o sistema leva em consideração para fazer esse ajuste, para manter sempre o motor com a mesma temperatura de funcionamento. Então, isso é fundamental para a vida do seu motor, manter ele com o nível de temperatura de trabalho, líquido de arrefecimento correto. E uma outra coisa interessante que eu quero contar para vocês. E carro elétrico? Ele tem também problema de arrefecimento? Tem também, porque apesar de ele não ter um motor a combustão que gera calor, ele tem a bateria. E as baterias, ela normalmente geram calor ou quando elas estão sendo carregadas ou quando elas estão sendo descarregadas. É como o nosso celular, né? Você já deve ter visto. Se você usa muito tempo o celular, ele começa a aquecer, porque está drenando a bateria. Ao drenar a bateria, gera calor. E também precisa manter um nível de temperatura adequado. No caso do carro elétrico, não é a mesma temperatura do motor a combustão. Ele trabalha em níveis mais baixos. Mas também para o carro elétrico, utilizar o líquido de arrefecimento correto é importante. Bem, pessoal, sobre o sistema de arrefecimento, é isso que eu tinha para contar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida ainda, deixa aí nos comentários, que a gente vai ver teu comentário e vamos trazer mais vídeos para vocês, esclarecendo mais detalhes técnicos do funcionamento dos sistemas do motor, ok? Sigam as nossas redes sociais. Até a próxima e um abraço.